E o bonito da história de Abraão, pastora Wanda, é que ele foi no passo a passo, teve alguns erros, e depois de errar, ainda cobrou Deus, dizendo: Deus, você está demorando demais. Cadê a sua promessa? Não estou aguentando mais. Aí Deus chega para Abraão e fala: Abraão, não sou eu que estou demorando. Você parou de andar comigo. Você deixou de ouvir a mim e começou a ouvir a sua mulher. A sua mulher pediu para você se deitar com outra mulher. Eu não falei para você se deitar com outra mulher. Eu não. Você, em vez de ouvir a mim, Abraão, você ouviu a sua mulher. Então eu não vou cumprir a promessa. Você tem que se arrepender. Abraão, então, a palavra diz que ele cai sobre os seus rostos. A palavra de Deus diz que ele cai sobre o seu rosto, ele fica envergonhado, fica humilhado, ele realmente entende, é verdade. Para Deus cumprir a promessa, pastora Wanda, a pessoa tem que andar com Deus. E andar com Deus nesse caso é permanecer acreditando, né, pastor? Porque se Deus deu uma promessa e a situação era impossível. Sara era estéril, era impossível, já eram vários anos de casamento e Sara não tinha filhos. Quando Deus dá uma promessa, está no nível do impossível, não fique querendo resolver as coisas do seu jeito. Não fique querendo ajudar Deus a fazer o milagre, porque Deus não precisa de ajuda para fazer milagre. Abraão tentou ajudar Deus, Sara quis ajudar. Vamos fazer um filho através da Agar, a serva de Sara. Não era o que Deus queria, não era o que Deus tinha, e não era o filho da promessa. O filho da promessa nasceria através de uma manifestação sobrenatural do poder de Deus no ventre, já, como diz a palavra, né, amortecido, já envelhecido de Sara. Sara já estava com 90 anos. Uma idade muito avançada mesmo para as mulheres daquela época, que tinha uma longevidade muito maior que a de hoje, é claro. Mas ainda assim ela já tinha uma idade avançada para gerar filhos. E exatamente Deus esperou ela chegar na idade avançada para mostrar que quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele cumpre de uma maneira a mostrar que Ele fez a obra. A palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não queria dividir a glória dEle com Agar e Abraão, porque a glória dele se manifestaria através do ventre estéril de Sara. Imagine a cena, uma senhora de 90 anos, pensa, você conhece alguém de 90 anos? Não, 90 não, 80, você conhece alguém de 80 anos? Imagine essa pessoa com a barrigona bem grandona assim, uma senhora de idade, e você pergunta: o que é isso na sua barriga? Ela fala: estou grávida. Parece algo impossível, foi o que aconteceu. Uma mulher com 90 anos, além de ser estéril, Deus restaurou a esterilidade dela. E além de restaurar, Deus ainda deu vigor. A palavra diz que o corpo de Abraão estava amortecido. Você sabe o que é amortecido? Lógico que você sabe. O corpo de Abraão estava amortecido. 99 anos de idade, imagine. Só que, quando Deus chegou na hora de cumprir, o que estava amortecido ficou avivado, ficou reavivado. O poder de Deus caiu sobre o corpo de Abraão, que fez ele ficar cheio de vida, pastora Wanda, e aquela senhora que era impossível receber aquele milagre, quer dizer, aí Deus entrou na área dos impossíveis e realizou. Por quê? Porque Abraão permaneceu andando com Deus, Abraão permaneceu acreditando na promessa. Eu até quero ler para você, diz assim, Romanos capítulo 4, Paulo escreveu essa carta falando também desse herói da fé. E o pastor Wanda diz assim, no versículo 17, como está escrito: eu o constituí, Abraão, pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida, olha que coisa forte, o Deus que dá vida, muito forte. Sabe a quem? Aos mortos. Esse Deus é poderoso, hein? É forte, hein? Dá vida aos mortos. E chama as coisas que não são a fazerem, a ser. Sim, a serem. Aquilo que não existe, Deus faz com que exista. Esse é o poder de Deus. E ele fez isso. Abraão, contra toda a esperança, lógico que tinha 99 anos de idade, em esperança creu, mesmo olhando para o seu corpo amortecido, olhando para sua esposa, já senhora de idade, ele fechou os olhos para as impossibilidades e abriu os olhos para o Deus dos impossíveis. Tem pessoas que precisam fechar os ouvidos
para as impossibilidades. Tem pessoas nos assistindo que elas receberam uma notícia que diz: é impossível, não há cura, não tem mais esperança de salvação, de vida. Já determinaram o tempo da vida. Mas o Deus do impossível diz que quem dá vida e permite a morte é Ele. Só Ele faz nascer e deixa morrer. Somente Deus tem autoridade e poder sobre a vida. Só no momento em que Ele decidir, uma pessoa nasce ou uma pessoa morre. A medicina determinou que vai morrer. Essa doença disse que chegou o tempo do fim, mas Deus está dizendo: existe vida sim, eu vou fazer o milagre e a vida vai surgir mesmo depois de morto. Ainda assim, viverá. Porque o Deus do impossível faz milagre mesmo quando não existe nada. Já morreu, já acabou tudo. Deus entra ali e faz acontecer. A palavra de Deus diz que no início de todas as coisas, a terra estava uma bagunça e tomada em trevas. Só existia trevas ali, não existia nada, estava tudo morto. Deus chegou, liberou uma palavra: haja luz. E hoje é isso que a gente vê, esse mundo maravilhoso onde nós vivemos. Do nada, Deus fez isso acontecer. Mesmo da morte, Ele vai fazer ressurgir, vai fazer a vida acontecer. Receba essa palavra e vamos continuar crescendo na palavra. Diz assim, olha só. Mesmo assim, não duvidou da promessa de Deus. Não pode duvidar. Mesmo sendo da idade de 100 anos, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado. Quer dizer, o que Deus levou em consideração, pastora Wanda, não foi se o Abraão era bonzinho, se o Abraão era amoroso. O que Deus levou em conta, em consideração, foi Abraão ter crido que Deus era fiel. O que Deus leva em consideração é a pessoa acreditar na sua palavra. Isso mesmo. Acreditar na promessa. É isso que Deus pede. Creia na palavra que eu te dou, creia na minha promessa. Deus opera na terra. Antes de Ele agir, Ele libera a instrução, uma palavra. Hoje a palavra que Ele está dizendo é essa: creia naquilo que eu já te falei. Eu te dei uma promessa, eu vou cumprir o que eu falei. Pode parecer num momento que nada está acontecendo, está tudo parado, tudo quieto. Aparentemente, não há nem um comecinho daquilo que Deus falou que iria fazer. Não te preocupa, continua crendo. Te aquieta e crê. Abraão não tinha que fazer mais nada além de crer. Abraão não tinha que ficar escolhendo uma outra esposa. Abraão não tinha que ficar pensando em como é que ele iria fazer para deixar todos os bens, as riquezas que ele conquistou, que não eram poucos. Não era pouca coisa, não. Ele até chegou para Deus e falou assim: vou deixar para quem? Vou deixar para o meu servo? Meu escravo, vou deixar para ele porque eu não tenho filhos, porque eu não tenho herdeiros. Nesse momento, Abraão estava duvidando, questionando Deus, porque se Deus falou assim: eu vou te dar filhos, é claro que Abraão tinha herdeiros, ainda estava no corpo dele, mas ele já tinha. Pode ser que ainda não saiu à luz, ainda não se manifestou o resultado da promessa que Deus te fez, mas se você tem uma promessa, ela já é viva, ela já existe, e a qualquer momento se manifestará. Pastor, quando a promessa se manifesta, a alegria é uma só, né? A Sara ficou tão feliz que ela pôs o nome do bebê dela, Riso. É isso que Deus faz com quem dá crédito às suas promessas. Tem um caminho a percorrer. Antes de você ver a promessa se cumprir na sua vida, existe um caminho. O nome desse caminho se chama paciência.
saber esperar o momento certo. Imagine só, Deus chega para o Abraão com 75 anos de idade, Deus fala que ele vai ser pai de multidões de nações. Veja só, Deus sempre, ele fala coisas ilógicas. Como que pode Deus chegar para um homem de 75 anos de idade, que aparentemente hoje em dia tem gente que se encontra nessa idade, fica esperando doenças chegarem, ficam esperando problemas, a morte. Abraão não. Deus, ele quebrou esse paradigma em Abraão, mostrando que mesmo a pessoa sendo idosa, ela pode esperar grandes coisas de Deus. Então Abraão estava vivo, manteve a sua esperança, Deus prometeu que ele ia ser grande, ele não redarguiu Deus dizendo, não, estou muito velho já. Essas coisas são para os jovens, são para as pessoas mais novas. Eu já estou muito velho, porque tem gente que se entrega. Tem gente que joga a toalha, acha que está velha demais, está velho demais. Mas Deus, ele vem hoje falando para você o seguinte, o melhor que eu ainda tenho para realizar em você, não se manifestou. O melhor ainda está por vir. É só você se deixar ser encontrado pela promessa de Deus e depois trilhar esse caminho, viu? Esse caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. Com paciência, não só com paciência. Abraão, mais do que a paciência, ele creu. Então, não adianta você só falar, eu tenho paciência. Não, primeiro você crê, depois você pode esperar que vai acontecer o que Deus prometeu. Inclusive, é momento da gente falar com Deus. Quer colocar mais alguma coisa, pastora Wanda, sobre esse assunto? Faltou mais alguma coisa sobre Abraão aqui, que poderíamos colocar rapidamente num trechinho? Assim, olha, não basta crer. Porque crer, você pode dizer assim, não, Deus me falou, eu creio, me falou mesmo, Ele me deu uma promessa. Mas você desistir da promessa, tipo assim, se acontecer, aconteceu, mas também se não acontecer, tudo bem, o tempo já passou mesmo. Não, a fé é essa. Deus me prometeu, vai acontecer e eu estou esperando o resultado da promessa. Isso aí. É fé. Amém. É isso aí, amanhã a gente volta falando de mais um herói da fé, que é o Sansão. E aí sucessivamente a semana dos heróis da fé. Vamos orar então. Você começa a oração, pastor. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, clamamos ao Senhor, intercedemos ao Senhor por essa vida, essa pessoa que hoje está nos assistindo. Senhor, olha para a causa dela. Olha, Senhor, para o coração dela, como o Senhor olhou aquele dia para o coração de Abraão, quando Abraão disse assim, Sim. Senhor, para quem eu vou deixar minha herança? E o Senhor falou com ele e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus Todo-Poderoso, fala agora ao coração dessa pessoa, que a tua voz venha soar alta e clara, manifestando a esperança, manifestando a certeza, enriquecendo, fortalecendo a fé dela, porque certamente que o Senhor fará acontecer, mas ela precisa ser fortalecida e nós estamos intercedendo por todos quantos nos ouvem nesta noite e estavam já esmorrecendo, amortecendo na sua esperança e na sua fé. Dê vida para essas pessoas, Pai. Sim, Senhor. Levante-as e prospere-as, como o Senhor fez com teu servo Abraão. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa semana dos heróis da fé seja uma semana onde todos cresçam na tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, Novo Hamburgo. Boa noite, Brasil. Deus abençoe a todos. E amanhã a gente volta às 10h30. 10h30 da noite. Um grande abraço, até amanhã.